Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre precatórios nesta quinta-feira, depois de ser suspenso por um pedido de vista. A gente segue na capital federal, mas quem traz agora as informações para a gente é a Luciana Verdolim. Como é que está o julgamento até agora, Luciana? Olha, Lívia, esse julgamento começou na última segunda-feira. Já tinha 8 votos favoravelmente a mudanças no pagamento dos precatórios, quando foi feito um pedido de vista de um tempo maior para analisar a questão do ministro André Mendonça. Ele já devolveu o processo e, inclusive, o julgamento está aberto até o final da noite de hoje. André Mendonça foi contra o entendimento dos demais 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, que já tinham votado nesse caso envolvendo os precatórios. André Mendonça abriu a divergência e votou contra o entendimento do ministro Luiz Fux, que é o relator da matéria. Qual que é o problema dos precatórios? Precatórios são aquelas dívidas que a Justiça já determinou que sejam quitadas aqui pela administração federal. Tinha uma regra que foi aprovada em 2021, que foi determinada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional, que definia um teto de gastos para pagamento dos precatórios. Isso para evitar o aumento significativo dos gastos públicos. Então, os precatórios eram colocados na fila de pagamento até um determinado teto, o que foi considerado inconstitucional pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo PDT, que entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal. E o que os ministros do Supremo estão entendendo nesse momento? Que sim, a regra seria inconstitucional e pode acontecer o que o governo está querendo fazer nesse momento, que é pagar todos os precatórios, são 95 bilhões de reais de precatórios represados, isso extrateto, sem entrar aí no cômputo das despesas correntes do ano, mas entrando na dívida pública, sem interferir nos orçamentos dos demais ministérios. Por que o governo pediu isso? Porque avalia que se você for postergando os precatórios indefinidamente, vai se criar uma bola de neve e a dívida será impagável. Até agora, então, 8 ministros já deram ok para esse posicionamento da administração federal, a liberação para o pagamento dos precatórios via crédito extraordinário. O ministro André Mendonça é contra, ele diz que não vê inconstitucionalidade na medida. Só falta votar o ministro Nunes Marques. Os demais ministros do Supremo que já votaram, eles podem alterar o voto até o fim da noite de hoje, quando se encerra o julgamento. Mas, pelo menos por enquanto, não há nenhuma sinalização de que isso vai acontecer. Uma boa notícia para quem está esperando aí há anos pelo pagamento dos precatórios. Isso pode acontecer no ano que vem. Luciana Verdolim, direto de Brasília. Daqui a pouco ela volta com mais informações para analisar esse fato, essa notícia que a Luciana trouxe para a gente. Alan Gani. Gani, bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Bom, esse julgamento acabou sem terminar, digamos assim, né? Já tem ampla maioria para atender a esse pedido feito pelo governo. Estima-se que no final de 2026, caso essa medida não fosse aprovada, não fosse chancelada pelo STF, viraria uma bomba fiscal de precatórios que ultrapassaria 250 bilhões de reais. É a decisão mais acertada essa do STF? Qual é a sua opinião? Então, vamos lá. Os precatórios, eles representam dívidas judiciais. Então, a sociedade ganhou contra o governo tem que pagar essas dívidas judiciais. No ano passado, aliás, melhor dizendo, ao final de 2021, houve a PEC dos precatórios. O que significava isso, né? Tinha um acúmulo dessas dívidas judiciais e o governo ia ficar com muito pouco dinheiro. Então, o que foi acertado na PEC dos precatórios? O pagamento dos precatórios seria de 45 bi, ficou 60 bi até 2026. Muito bem, só que isso afeta o resultado primário. Por quê? Porque o precatório ele não é considerado uma despesa com juros, não é uma dívida financeira, é uma dívida judicial. E isso, claro, afeta o resultado fiscal do governo. O que o governo está pedindo para o Supremo Tribunal Federal? Olha, nós queremos um crédito extraordinário. O que é um crédito extraordinário? Poder emitir uma dívida perante a sociedade, lá no Tesouro, captar 95 bilhões de reais e liquidar essa fatura dos precatórios, que tem 60 bi herdado lá de 2021, mais 35 bi de agora, e quitar isso daí.
Mas, ao fazer o crédito extraordinário, qual que é o ponto, Lívia? Isso não entra no resultado primário, portanto, gera uma grande folga de caixa para o governo. E o governo está precisando de dinheiro. Então, essa manobra aí junto ao Supremo Tribunal Federal vai beneficiar o governo. Agora, claro, nada disso é de graça. Por quê? Porque a sociedade está emprestando dinheiro para o governo. Então, isso, evidentemente, que tem um ônus à medida que aumenta a dívida pública. Me parece que o pedido feito pela AGU para tornar permanentemente essas dívidas de precatórios como uma despesa financeira, isso não foi acatado pelo... Não, isso ainda não foi acatado. Só até o final desse governo. E o precatório, em essência, ele não é uma dívida financeira, porque é diferente, por exemplo, de eu emprestar um dinheiro para você. Olha, Lívia, eu estou te emprestando e eu estou cobrando juros. O precatório não tem essa natureza. O precatório é uma dívida que você ganhou da justiça. Então, você teve um litígio com a justiça, você ganhou, a justiça te deve alguma coisa e ela demora um tempo para te pagar. Esse tempo decorrido para te pagar tem uma atualização monetária, tem uns juros, mas não é que os juros veio de uma natureza de um empréstimo, e sim porque o dinheiro tem um valor no tempo e eu preciso corrigir esse valor. Então, tecnicamente, não é considerado uma despesa financeira. O que o governo quer? Que coloque como uma despesa financeira. Ao colocar como despesa financeira, não entra no resultado primário, que exclui as despesas financeiras. Então, tudo isso é para sobrar mais dinheiro para o governo poder aí gastar. O governo tentou, mas não colou, pelo menos nesse aspecto, né? Gani, exatamente. Daqui a pouco a gente volta a falar.